Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de culto. Sejam todos bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam hoje. É uma honra tê-los aqui conosco. Nós que estamos entrando no antepenúltimo domingo do ano da igreja. Estamos já nos preparando para a vinda do nosso Salvador, do menino Salvador Jesus. Que todos nós hoje possamos nos entregar aos cuidados do nosso Deus. Façamos a invocação no nome do nosso Deus triuno, como será projetado. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As nossas demais crianças que quiserem vir aqui na frente e ver também, fiquem à vontade, tá bom? Prezados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas desde o princípio são concebidas e nascem em pecado. Não fosse a bondade e a misericórdia de Deus em Cristo, estaríamos todos nós perdidos para sempre. Ora, esta criança está igualmente condenada. Para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Através de sua morte e ressurreição, Jesus redimiu e salvou tanto crianças como adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Por essa razão, instituiu o batismo e ordenou que também as criancinhas lhe fossem trazidas, para que ele as receba e abençoe amorosamente. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. Ao falar sobre o batismo, o apóstolo Pedro disse: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. E também o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Benjamin do Amaral Johan, receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no coração, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor do Benjamin, que foi trazido para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-o conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estimados padrinhos, lembro a vocês o dever de confessarem com toda a igreja a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na qual esta criança será batizada, e de darem testemunho público dessa fé e do batismo como meio pelo qual Deus estende a sua graça ao Benjamin. Lembro-lhes que depois de batizada esta criança, vocês sempre deverão incluí-lo em suas orações, lembrá-lo do seu batismo e dar-lhe bons conselhos e assisti-lo, especialmente se vier a perder os seus pais. Vocês pretendem assumir de bom grado esse compromisso? Se assim for, digam sim. Sim. E vocês, queridos irmãos e irmãs desta igreja, prometem acompanhar, testemunhar o amor, o carinho, a bondade e a ajuda de Deus para com esta criança, e também prometem auxiliá-la para que viva em palavras e ações o serviço cristão do mundo? Se assim for, digam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. O bom Deus lhes dê tanto o querer como o realizar desta obra de fé e amor cristãos, e por sua graça cumpra o que estiver à lei da vontade e da ação de vocês. Confessemos a nossa fé no Deus triuno por meio das palavras do credo apostólico. Quem se puder fica de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos pais e padrinhos, peço que respondam em nome e em lugar dessa criança as perguntas a seguir, que ressaltam o que Deus opera nela através do batismo. Benjamin, você renuncia ao diabo e todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Então responda sim, eu renuncio. Sim. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, e crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Se assim for, responda sim, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Benjamin, você quer ser batizado nessa fé? Então responda sim, eu quero. Sim, eu quero. Benjamin do Amaral Johan, eu o batizo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. Oremos mais uma vez, convido quem se puder para ficar de pé. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família, dando a esta criança um novo nascimento e fazendo a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que a conserves na graça do batismo, para que seja criada em fidelidade a ti, para louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos na companhia de todos os santos a prometida herança celestial. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pelo batismo, Deus acrescentou o Benjamim do Amaral e Johan ao seu povo para mostrar os grandes feitos do nosso Salvador, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Nós o chamamos bem-vindo à nossa família cristã e o recebemos com alegria como novo participante do corpo de Cristo e filho do mesmo Pai Celestial, para trabalhar conosco em seu reino. Vão em paz. O Senhor esteja com todos vocês para sempre. Amém. E agora que nós recebemos mais um irmão na fé, foi incluído nessa igreja, nós convidamos a todos, então, para que fiquem de pé, para a confissão de nossos pecados, pois nós lemos em Romanos, capítulo 5, versículo 12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mostrando assim, então, já que todos nós podemos morrer, todos nós somos pecadores. Mas Deus, em sua graça, não nos criou para isso, para sermos destruídos, mas para vivermos para todo sempre com Ele. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, confessemos os nossos pecados, buscando o perdão em Cristo Jesus. Façamos em conjunto, como será projetado. Querido e bondoso Deus, damos graças pelo teu amor e pelo teu abrigo. No batismo, pedimos perdão pelas vezes que não vivemos como pessoas batizadas a partir desse teu amor. Perdão pelas vezes que te rejeitamos e que te desprezamos, que não te ouvimos. Perdão pelas vezes que não amamos os nossos próximos como a nós mesmos. Perdão pelas vezes que desperdiçamos a oportunidade de viver em amor e união. Por tudo isso e muito mais, pedimos humildemente o teu perdão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A todos que assim, com sinceridade e humildade, confessaram os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos ainda de pé também a leitura do Salmo de hoje, o Salmo 146, onde procuramos mostrar a diferença entre os seres humanos e Deus. Por que nós devemos confiar em Deus e não nos seres humanos? Nós fizemos essa leitura de forma responsiva, lerei os versículos ímpares, vocês os pares. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos
Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E façam que os céus vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Oremos. Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, que fizeste promessas extraordinariamente grandes e preciosas àqueles que confiam em Ti. Concede que com tal firmeza creiamos em Teu Filho Jesus, que nossa fé nunca esteja ausente. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nós encontramos em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16, onde temos uma parte da história de Elias com a viúva de Sarepta. Assim diz: então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho.
Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Até aqui a leitura do Antigo Testamento e a leitura do Santo Evangelho para hoje. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei, eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu de tudo o que tinha para viver. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao ler o texto do Antigo Testamento de hoje, livro de 1 Reis,
me perguntei o que esse relato de Elias e da viúva de Sarepta tem a ver com qualquer coisa em nossas vidas hoje. A resposta foi a provedoria de Deus, o cuidado de Deus por cada um de nós, como que Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos hoje. Ele continua a prover, mas não de forma tão milagrosa como no texto de hoje. Deus provavelmente não fará este mesmo milagre para você quando a sua conta corrente ficar vazia, ou os seus armários ficarem vazios, mas Deus sempre cuidará de nós. O nosso texto está em um contexto em que Elias havia recebido de Deus uma ordem de ir e anunciar ao rei de Israel que a terra iria ficar com uma seca, porque o povo e o rei haviam se esquecido de Deus e estavam adorando a um outro Deus, o Deus Baal. Por isso Deus iria deixar um tempo aquela terra sem chuva. Só iria chover de novo depois, quando Elias orasse a Deus. Então Deus ordenou a Elias que fosse a certo lugar e ficasse lá enquanto ele mandava corvos com comida para Elias. Mandava um corvo de manhã e um de tardinha, levando comida para ele. E lá tinha também um riacho, e ele podia então tomar água. E assim Deus proveu o necessário para o seu profeta. Mas o riacho secou e Elias precisava de uma outra provedoria, de um outro cuidado, de uma outra provisão de Deus. E é aí que o nosso texto começa. Deus agora instrui Elias a ir para fora do território de Israel, para ir até a cidade de Sarepta, uma cidade da região de Sidom. E Deus disse: eu ordenei a uma viúva de lá para cuidar de você. E então Elias foi até Sarepta. Quando Elias chegou lá, fica claro que Deus não havia comunicado essa ordem à viúva, àquela mulher. Não sei também como é que Elias escolheu sabiamente aquela mulher. Não sei como que ele sabia que era aquela determinada mulher que ele deveria falar. A Bíblia não nos conta isso. Elias identifica a mulher e pede que ela traga um pouco de água para ele. Enquanto ela estava fazendo isso, ele disse: me traga também um pão para comer. E ela então explica a Elias que até gostaria de fazer isso, gostaria de fazer esse favor a ele, mas agora ela estava juntando alguns pedaços de lenha para fazer uma pequena fogueira e assim usar o resto da sua farinha, o resto do seu óleo para fazer a última refeição com o seu filho, e depois disso eles iriam morrer, sem dúvida, por causa daquela seca. Então não tinha alimento suficiente, o alimento ficou caro, e ela, como uma viúva pobre, não tinha mais alimento para comprar, e ninguém a auxiliava. Pois naquele tempo, uma mulher se tornar viúva era sinal do castigo de Deus. Então as pessoas não ajudavam muito. Elias responde dizendo-lhe para fazer a refeição primeiro e depois cozinhar para ela e para o seu filho. E se assim o fizer, descobrirá que a farinha e o óleo nunca irão acabar. E ela acredita na palavra de Elias e faz a refeição dele e depois a dela. E para a sua felicidade, os suprimentos não acabam. E ela, o seu filho e Elias comem por muito tempo. Esse milagre é muito legal. Mas não é provável que se repita de maneiras que você reconheça tal como, não, esse milagre aqui que eu estou vendo agora é tal como aquele de Elias e da viúva de Sarepta. Deus sempre proverá, Deus sempre cuidará de nós, mas a verdade é que Ele geralmente fará isso de maneiras e por meios que nós não esperamos, provavelmente. O jeito de Deus agir não é o nosso jeito de agir. O jeito de Deus pensar não é o nosso jeito de pensar. Nem sempre seremos capazes de ver como Deus pode fazer isso ou como Ele realiza quando Ele faz essas coisas. Podemos nem mesmo querer que Deus faça
da maneira como ele vai fazer. Veja o caso de Elias. Ele tinha água, ele tinha pão, ele tinha carne, entregue por corvos, todo dia. Isso era tudo aquilo que ele precisava. E praticamente tudo o que alguém naquela época desejava: comida, água e um abrigo. Ele estava preparado para ficar ali o tempo que fosse necessário. Pois, já que Deus enviou corvos com a comida de que Elias precisava em suas bocas para alimentá-lo, Deus então também poderia fazer com que aquele riacho nunca secasse. Mas Deus não fez desse modo. Essa não era a maneira de Deus neste caso. O riacho secou e Deus enviou Elias até Sarepta. Agora veja a situação da viúva. Ela estava desamparada. A seca sempre atinge as pessoas mais pobres. Agora, por exemplo, que nós estamos nesse momento de preços altos, quem está mais sofrendo são quem? Os pobres. Muitos pais não sabem como vão fazer para dar o alimento aos seus filhos. E a viúva havia esgotado todos os seus recursos e não podia comprar mais nada. Lhe restava apenas os seus últimos punhados de farinha. E esse punhado aqui é realmente aquilo que cabe no punho da mão, cabe na palma da nossa mão. Algo muito pouco. O seu óleo estava prestes a acabar também. Então não haveria mais comida e ela estava prestes a morrer de fome junto com o seu filho adolescente. Imagina essa situação. Você ter a consciência de que você vai agora preparar a última refeição para você, para o seu filho. Depois vocês dois vão agonizar até a morte de fome. Imagine a cabeça dessa mulher. Ela não vê nenhuma maneira de ela e seu filho sobreviver. Mas ela sobreviveu, porque Deus interveio. E por amor do seu profeta, ele estendeu o seu cumprimento e o multiplicou diariamente para que seu pouco não acabasse. Embora ela alimentasse o profeta, o filho dela e ela, por muitos meses. Ela descobriu que a forma de Deus agir era diferente de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. E agora, por que Deus usou essa mulher? Porque Deus a escolheu para usá-la para cuidar do seu profeta. Ela era melhor do que as outras mulheres, ou mais religiosa, ou mais aberta à vontade de Deus? O texto nos mostra que não. Ela nem mesmo era do povo escolhido de Deus, ela nem mesmo era do povo de Israel. Ela era simplesmente aquela que Deus chamou para essa missão. Ela não ouviu a ordem de Deus, nem sabia disso até que o profeta lhe pediu comida e prometeu a sua provisão divina. Mesmo assim, ela fez o que Deus ordenou e foi parte da maneira como Deus trabalhou para cuidar do profeta. Deus poderia ter mantido aquele riacho fluindo e os pássaros levando comida ao profeta. Ou ele poderia ter providenciado para Elias uma maneira mais comum, mas ele não fez. E assim também Deus faz conosco. Olhemos para a cruz. Foi por meio dela que Deus nos deu o perdão, a salvação. Quem de nós iria imaginar que nós vamos vencer a morte passando pela morte? Como que nós iríamos imaginar que Deus iria nos livrar da morte, mandando seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz e depois ele ressuscitar? Quem de nós iria imaginar que cada um de nós, e no dia de hoje, o pequeno Benjamim iria receber essa dádiva, esse presente, simplesmente com palavras e água em sua cabeça? Quem de nós iria imaginar, pensar, planejar que vamos receber o corpo e sangue de Jesus no pão e no vinho e esse nos dar perdão dos pecados e fortalecimento de nossa fé? Deus nos enviou Jesus para viver e morrer por nós. E Ele nos perdoou e nos resgatou e nos promete que a nossa farinha,
e o nosso azeite nunca acabará. Que viveremos para sempre com Ele, mesmo após a nossa morte. Ele pagou o preço e nos redimiu. Ele prometeu levantar nossos corpos tristes dos túmulos e transformá-los para a vida eterna. E Ele nos alimenta com um alimento mais milagroso do que o pão que a viúva de Sarepta fez naqueles meses. Ele nos alimenta com o seu corpo e nos dá para beber o seu sangue e nos limpa de todos os nossos pecados e nos conforta em nossos medos, de nossa vergonha e culpa e em nossas dores. E diz: eu nunca vou te deixar e nem te desamparar. Deus ordenou a seu Filho que nos proporcionasse vida e salvação, perdão e paz. E Jesus fez isso. Portanto, alegremos-nos sempre, oremos sem cessar e agradeçamos em tudo, porque esta é a vontade de Deus para nós, e porque a forma de Deus agir pode nem sempre ser clara para nós, mas é sempre correto e exatamente aquilo que nós precisamos. Portanto, não olhemos ao redor e tentemos descobrir como Deus fará aquilo o que nós precisamos. Apenas saibamos que Ele irá nos proteger, irá nos manter e irá abençoar cada um de nós. Tudo será feito como no nosso texto, conforme a palavra do Senhor. Isso é claro, do jeito de Deus. Que Deus nos dê o seu Espírito Santo e este opere a fé em nós. Amém. Se tudo que nós temos vem de Deus, o nosso ofertar é um agradecimento por todas as bênçãos que recebemos. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Mas por que ofertar? A minha congregação não precisa. Será? O trabalho de missão e levar Cristo para todos nunca será suficiente. Cristo disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. A sua oferta é revertida em trabalho pastoral, tecnologia, treinamento e aprimoramento, em prol do crescimento do reino de Deus aqui na terra. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olhe para as bênçãos que Deus tem dado a você: família, um emprego, alimento, irmãos na fé e uma oportunidade de contribuir com a pregação do Evangelho a mais e mais pessoas, e não só na sua congregação, mas no Brasil e no mundo, por meio da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você é IELB. Ó Senhor, Santo Deus, honramos e louvamos o Teu nome, porque em Tua santa misericórdia nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz em Cristo Jesus. Nos tornaste filhos e herdeiros da vida eterna. Obrigado também por termos o necessário e até mais do que isso para nos alimentar, vestir e morar. Nós também Te agradecemos, ó Pai de amor, por hoje prover a salvação a este pequeno Benjamim, esta pequena criança. Hoje o seu nome foi incluído no livro da vida, graças à Tua graça, à Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor para que continue abençoando ele e dando saúde e abençoando em seu crescimento, para que ele possa sempre também permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Quando enviaste o Teu Filho ao mundo, fizeste o melhor por nós. Em lugar de colocar sobre nós a culpa dos nossos pecados, colocaste o peso dele sobre o Teu Filho, que ao derramar o seu sangue no alto da cruz, nos libertou da condenação eterna. Agora, Senhor, firme nossa fé em Jesus e ajuda-nos a responder ao Teu amor com fidelidade. Chama-nos a Te servir com alegria, de muitas formas, com os dons que nos deste. Motiva-nos a dar o melhor da nossa vida, com o melhor das nossas ofertas, para que o Teu Evangelho seja levado para todo o mundo. Da mesma forma, afasta de nós o desleixo e o desânimo para com o Teu reino. Dá-nos forças para vivermos a nossa fé com alegria, humildade e coragem. E como filhos Teus, que saibamos dar bom testemunho da fé em Jesus, para que outros, por meio de nós, o conheçam como Senhor e Salvador.
Que a certeza do amor de Jesus por nós nos motive a ajudar os necessitados, a consolar os aflitos, a estar ao lado daqueles que choram. Hoje nós te pedimos em especial, ó Pai de amor, pela família do Alvício, o qual estava sofrendo muito, o qual nós orávamos bastante para que o Senhor libertasse ele das suas dores. E aprove ao Senhor, em sua infinita bondade e sabedoria, chamá-lo para o descanso eterno. Mas para a Laídes, para o Gabriel e para o Jardel, este momento é um momento de grande dor, pois perderam a companhia do marido e pai. Nós pedimos ao Senhor para que os console, ó Pai de amor, na viva esperança do reencontro na vida eterna, e também para que nos ajude a estar ao lado deles, como irmãos na fé, como família cristã, para que possamos estar chorando com aqueles que estão chorando. Coloca-nos na linha de frente entre os pacificadores, para juntos combatermos o ódio e a violência. Abençoa, Senhor, o trabalho da Tua Igreja no mundo, para que muitos ouçam o Evangelho do Senhor Jesus e o conheçam como o único caminho para a vida eterna. Abençoa a nossa igreja, com todas as suas paróquias e pastores, para que seja uma igreja viva e atuante, que pregue a Cristo como o único que pode salvar do pecado. Ampara-nos no desafio de levar Cristo para todos. E tudo mais nós te pedimos e te agradecemos por meio da oração que o teu amado Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.